representação cinemática inversa de robô. Na verdade, esse seria... Normalmente, a programação é feita por aqui, tá certo? Então, vamos tentar dar uma olhada o que significa isso, certo? Vamos lá. Então, vamos apresentar aqui. Tudo bem? Todo mundo está enxergando? Está enxergando? Está ouvindo bem ou está baixo? Tudo ok? Bom, pessoal, vamos falar sobre solução geral para braço articular. Quer dizer, esse braço articular nós deixamos lá no Moodle, né? Aquele braço robótico. Então, vamos tentar dar uma olhadinha o que aquele cara significava. Ou seja, aquele robô, tá certo? 6 graus de liberdade, né? Ele gira aqui, 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 vira aqui, tá, etc. Então, é apresentado quer dizer, aquela da semana passada, vamos dar uma estudada, quer dizer, essa parte de dedução é importante, mas no fundo eu vou esquivar um pouquinho sobre esse assunto. Mas o fato é que, a partir dessa topologia, né, toda a parte de articulação, a normal tem o Z, né, tanto é que aqui não tem o eixo Y, só tem o Z e X, correto? Então, esse cara tem robô simples, 6 graus de liberdade. A partir dele, nós tentamos chegar, quer dizer, chegamos, vamos dizer assim, essa transformação total entre a base do robô, onde o referencial é 0 aqui, né? Aqui é 0, né? Referencial 0, né? E a mão, quer dizer, na verdade, eu estou falando que é a mão. Então, esse cara aqui está referenciado aqui, tá certo? E essa aqui é a expressão total. Tá? Como que deduziu isso aqui? Basicamente, aqui foi feito, digamos, cada parte do robô, tá certo? Por exemplo, A1, A2, A3, A4, A5, A6, certo? Esse A1, né, é a matriz do primeira parte, depois segunda, assim sucessivamente. Aí você tem que olhar aquela tabela que nós montamos, né, anteriormente, que demontaram, que dia que foi montado, né, tabela. A partir dessa situação, aí você consegue determinar o que é A1, o que é A2, A3, tá? Quer dizer, na verdade, cada um, quer dizer, não vamos entrar muito aqui, tá? Então, tem que ver a característica de cada um, se ele é articulado tal, ou se ele é prismático, tem série de coisas, né? Cada um tem sua característica aqui. Uma vez tem característica aqui, tá certo? Né? Talvez seja até interessante dar uma olhadinha anterior. Deixa eu ver, vamos dar uma olhadinha anterior, deixa eu ver. Aqui, né? Representação de área. Ok. Então, foi falado aqui pela condição Rottenberg e tal. Né? Então, foi falado, não isso aqui, era isso aqui, né? Não, mas aqui. Isso aqui. Então, esse cara aqui, cada um, tá, tem um aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 articulações. Um gira aqui, esse aqui vira aqui, 3 também, aqui também 4 também gira, aqui o 5 gira aqui assim, e 6 ele dá um contorno, tá? Cada um desses daí, né? Cada um desses daí tem uma característica, tá? Então, primeiro, o que ele faz? Ele gira em torno disso. Então, tem um teto dele, teto desse aqui. Não tem o D. D, na verdade, o que acontece são aquela cara que tem mudança de valor. Tanto é que aqui não tem nenhum cara, não tem nenhum prismático aqui. Só tem um cara que gira, certo? Ok? E aqui está teta 1, aqui depois seria
Esse aqui é Z0, né? Z0, tá? E tem um Z1. Z1 esse aqui, tá? Esse Z1, ele tem um, vamos chamar de θ2, tá certo? A2. E esse Z2 aqui, Z0, Z1, Z2, né? Z2 aqui Z2 aqui está com θ3, né? Tá certo? E A3. O que é A3? Porque tem essa distância aqui, né? 1 e 2, ele tem essa distância A2. E o 2 e 3, né? 2 e 3, 2 a 3, eu tenho uma distância de A3 aqui, certo? E ele gira, tá certo? Né? Em relação ao eixo aqui. Então, chama um de θ1 e o outro de θ2, certo? Aí tem o 3 e 4, né? 3 e 4, tá certo? 3 e 4. O 3 e 4 tem o tamanho da 3. 3 e 4 tem o tamanho da 4. Né? Isso aqui ele gira aqui, tá? Só que meu amigo aqui, ele está numa situação, o ângulo alfa dele dá 90 graus. E de 4 a 5, deixa eu ver, 4 a 5, olha lá, Z4 está aqui, Z5 está aqui, né? Z4, Z5. Z4, C5 tem outro teto, tá certo? 90 graus. Né? Por que 90 graus? Porque eles não são coplanares aqui. Está aqui, olha lá, são 90 graus aqui. O outro também, deixa eu ver, Z3 e 4, né? Z3 está aqui e Z4 está aí. Percebe que esses caras não estão paralelos, então tem esse ângulo 90 graus. Okay? E depois tem um 4 e 5. Né? Deixa eu ver, Z4 e Z5. Né? Z4 e Z5, 90 graus, está 90 graus aqui. 5 e 6, 5 e 6 estão no mesmo, praticamente mesmo eixo, né? Paralelo, tá certo? Então não tem 90 graus, tá certo? Então, a partir dessa situação, né, por exemplo, pega 0, 1, então daí cada um disso aí tem uma matriz. Primeiro A1, né? Matriz, aqui A2. Vamos dar por que é isso? Olha lá, A1, A1, aqui, tá? Alfa está 90 graus, então, e o outro está A2, e ainda não tem nenhum alfa. Alfa é zero. Por que é zero? Porque Z1 e Z2 estão em paralelo, por isso que não tem nenhum ângulo, esse ângulo é zero. Agora, Z0 e Z1 eu tenho um ângulo, né? Que é 90 graus, tá certo? Então sempre está relacionado com os Z's, esse tipo de ângulo, tá certo? Tá, então, Z0 com Z1 eu tenho um ângulo 90, se for Z1 com Z2 tem um ângulo igual a zero, certo? E Z3 está aqui, Z2 com Z3, olha lá, estão em paralelo, então ângulo é zero. Agora, Z3 com Z4, você vê que ele está 90 graus, né? Tá certo? Então, ele está com menos 90 porque é a regra da mão direita, né? E 4 e 5, tá certo? 4 e 5, tá certo? 90 graus. E o resto, 0, 0. Né? 4, 5 e 6, né? 5 e 6 está no mesmo plano. Então, a partir desse daqui, aí você vai montando o ângulo aqui. Certo? Só que aí você tem que pegar lá do começo qual que é o plano lá, se é o Z ou não, né? Então, esse cara aqui foi o Z. Olha lá, o A2 e A3 são muito semelhantes. Por que muito semelhantes? Porque eu estou falando de 2 aqui, tudo igual, né? Tudo igual, tá certo? Tudo igual, então por isso. E o 3 e 4 provavelmente tem alguma coisa de 90 graus, provavelmente tem muito parecido com esse formato aqui, né? Olha lá, 2 e 3 são iguais, né? Olha lá, 1 e 4 é muito parecido, só que aquela, em vez de 90 é menos 90, então tem que ver, o seno muda, né? A cosseno também muda, então tem que ver tudo isso aí. E a 3 e... deixa eu ver. A 4 e a 5, né? As 4 a 5 tem ângulo? Tem ângulo, com 90 graus. Então, efetivamente, ele tem começa a ter esse formato aqui. E 6, não, 6 é tudo
mesmo plano, né? Tá certo? Isso aqui, como vocês estão vendo, esse aqui é o posicionamento, né? Tá certo? É o tamanho do braço, o tamanho do braço aqui. Só tem A2 e A3, o resto, A4 também. O resto eu não tenho, né? Quer dizer, na verdade, nós estamos referindo a esse tamanho aqui. Esse aqui, A4, certo? O resto não tem, tá? Ok? Então, o que aconteceu? Nós pegamos todas as matrizes, certo? Se eu multiplicar todas as matrizes, isso aqui, A1, A2, A3, A6, então aí viraria aquele caso de A1, A2, A3, A4, A5, A6. Se você fizer toda essa multiplicação de matriz, vai chegar nisso, tá? É um trabalho miserável esse troço aqui. Lembrando para vocês que tudo que é C é cosseno, para você não ficar escrevendo cosseno, né? Cosseno de ângulo 1, tá, etc. Então, C1 está falando do θ1, certo? Tá? Então, aqui está a mesma coisa. Aqui é soma, né? Ângulo 2, 3, 4. Aqui é C5, C6. Então, esse aqui está tudo misturado. Tem o cosseno que multiplica cosseno 2, 3, 4, vezes cosseno 5, cosseno 6, menos seno 2, 3, 4, S6, assim sucessivamente. Então, esse aqui, nós temos primeira linha, né? Primeira coluna, tá aí, né? Tá certo? Lembrando para vocês que nós temos, teoricamente, 1, 2, 3, 4. 4 linhas, né? Esse aqui está aqui junto, mas, na verdade, esse aqui faz parte disso. Então, primeira linha, segunda linha, terceira e quarta, certo? Isso aqui é a quarta coluna, correto? Bom, o que acontece é o seguinte. Esse aqui, na verdade, é uma equação, né, equação direta do posicionamento do braço em relação a zero, correto? Tá? E agora, só que o que aqui está pretendendo, transformação total, é que eu tenho alguns, digamos assim, tenho alguns probleminhas. Quando faz alguma coisa direta, ele não é muito conveniente. Quer dizer, é muito mais complicado. Quer dizer, é possível fazer, mas é o que é mais complicado de você resolver. Então, o que o pessoal fez? Esse aqui é uma matriz genérica, uma matriz genérica de a mão tem direção, tá certo? Em termos de N e de O e A. Esse aqui é posicionamento dessa mão em relação ao zero cartesiano, né? Tá certo? Posicionamento X, Y, Z. Isso aqui é justamente posicionamento da mão, né? Como que ele tá. Tá certo? Então, o que é importante? Eu sei que cálculo total, ou matriz total, é essa aqui, ó. Certo? Então, ele tem muitas informações aqui dentro que eu posso fazer o seguinte. Eu vou tentar tirar as informações dos ângulos, etc., a partir dessa matriz. Okay? Bom, lembrando para vocês, isso aqui é genérico, na verdade, tudo que está aqui é ele também. Isso aqui é uma forma genérica, né, posicionamento. Só que cada posicionamento tem essa expressão aqui. Bom, se tem essa expressão, o que eu faço? Eu faço alguma correlação e daí eu tento tirar, por exemplo, o ângulo, né, do pessoal aí. Okay? Por exemplo, digamos que se eu pegar esse cara aqui, né, se eu calcular o ângulo para multiplicar essas duas matrizes por AN menos 1, quer dizer, inverso, né, selecionada, iniciando com A1 menos 1, ele fica na seguinte forma. Se eu fizer A1 menos 1, quer dizer, inverso, vezes posicionamento, e agora A1 menos 1, esse aqui chama tudo que está do lado esquerdo, né? Certo? Não. Chama right hand side, primeiro membro, né? Esse aqui é o primeiro membro. Então, se eu pegar esse A1 e multiplicar, esse aqui na verdade é right hand, né? Se eu multiplicar, no fundo, o que eu faço? É como eu multipliquei A1, A2, né? Matriz A2, A3, A4, A5, A6, né? Se eu multiplicar isso aqui na frente, A1 menos 1, o que
acontece? É o que eu fiz, porque na verdade, esse aqui é o primeiro membro, esse aqui é o segundo membro, né? Então, se eu pegar A1 menos 1 multiplicando, naturalmente, para não alterar, o segundo membro também tem que multiplicar A1 menos 1. Acontece que A1 menos 1 vezes A1 é matriz de identidade. Certo? Então, por isso que desapareceu aqui. Tá? Aqui prevalece. Aqui, na verdade, se eu fizer isso, aqui multiplicar por A menos 1 com A1, certo? Né? Esse aqui vai dar matriz identidade. Identidade é tudo coluna, né? Tá tudo igual. Então vai ficar tudo igual. Quer dizer, como se você não multiplicasse por 1, né? Tá certo? Então desapareceu aqui. Por enquanto aqui não, né? Tá? Agora, o que é A1 menos 1? A1 menos 1 é aquele valor lá que está lá, tá? Fazer o inverso. Matriz inversa. Tá certo? Então nós pegamos aqui, que é o A1. Isso aqui você tem que fazer um inverso, isso aqui. Tá certo? Lá no inverso, o que tinha dado mesmo? Eu acho que eu vou dar uma olhadinha rápida. Acho que não, acho que é muito. Acho que eu vou tirar por aqui. Deixa eu ver. Eu vou tirar por aqui. Na verdade, eu vou tirar daqui. Vou tirar daqui. Tum. Não, não é isso aqui. Esse aqui é mais para lá. Esse aqui. Na verdade, eu estou falando do A1 aqui, tá certo? Isso aqui. Então, esse aqui com relação, né? Esse aqui. Certo? Então, a diferença é que o que aconteceu é que apenas mudou o posicionamento, né? Tá certo? Ó, esse aqui tá nesse formato aqui. Ai, caramba. Bom, esse aqui estava aqui. Esse aqui, né? Esse aqui, tá certo? Se você olhar aqui, ó, A1 para A1 menos 1, que é esse aqui, na verdade a coluna vai virar linha, né? Olha lá, essa coluna vai virar linha, olha lá, a coluna virou linha. Tá? Então isso aqui, olha lá, essa coluna virou linha aqui, olha lá, virou linha. Né? Essa coluna virou linha, coluna virou linha. Essa coluna virou linha. Tá? Na verdade, A1 menos 1 significa pega a matriz de cada um e você muda a coluna para linha, que é o menos 1. Tá? Então, é isso que eu queria falar para você. Então, se você souber todas as matrizes, tá certo? Basta que você acerte o coluna com linha, tá? Isso aqui já está com A menos 1. Então, isso aqui era coluna, virou linha. Então, o que ele fez? Na verdade, vai pegar isso aqui, vai multiplicar por isso, tá certo? Então, se você faz isso, tá? Multiplica por isso, né? Tá certo? Então, isso aqui vai ser... Você vai ter que multiplicar linha por coluna, linha por coluna. Então, dá tudo isso aqui, ó. Certo? Tem que fazer na cara dura aqui. Não se preocupe que isso daí alguém já fez para você, por enquanto, certo? Então, esse aqui fez isso, quer dizer, pelo menos estou mostrando como que o pessoal fez. Aqui, né, essa linha multiplica por essa coluna, né, essa linha com essa coluna, essa linha com essa coluna, vai indo até, isso aqui são os dados dele. Né?
Só que aqui para cá é A2, A3, A3, A4, A5, A6. Tá certo? Esse aqui é de A2, A3, A3, A4, A5, A6. Tá? Esse daqui tirou do A1 menos 1 vezes o geral, né? Ok. Aí vai lá. Agora, se você começar, como esses aqui são iguais, se eu pegar dos elementos 3 e 4 da equação acima, tá certo? Tá certo? O que é 3 e 4? Tá? 3 e 4. 3 e 4 aqui, né? Olha lá. 3, né? A linha 3, coluna 4. Esse aqui, eu estou falando isso aqui, né? Certo? Olha lá. Esse aqui está aqui. Né? Só que isso aqui, se você olhar direito, se matrizes são iguais, pelo menos composição igual, né? Ele aqui é exatamente isso aqui. Né? Então, esse aqui é igual a isso. Para você calcular o ângulo, bom, basta que você coloque esse aqui no outro membro, né? Outro membro, né? Tá certo? Okay? Depois você tira, depois traz o cosseno para cá. Então, seno sobre cosseno é igual a P, PY sobre PX, né? Então, esse aqui, na verdade, o ângulo, quer dizer, esse é o tangente. Então, o ângulo é arco tangente de PY sobre PX. Tá? Então, θ1 igual pode ser tanto θ1 mais 180 também. Tem dois valores que eu não, em princípio eu não sei. Né? Então, dessa forma, você começa a tirar algumas informações. Ou seja, tem muitas matrizes aqui, mas eu não sabia qual que é o ângulo, né? Como que é o ângulo? Pelo menos já sei que o ângulo θ1 é função do Px e Py, ou seja, aonde a mão está localizada. Né? Esse seria o θ1. Ok? Agora, se eu pegar dos elementos 1, 4 e 2, 4, tá? Ou seja, 1, 4, né? 1, 4. Né? 1, 4. 1, 4, vamos apagar esse cara aqui, tal. 1, 4, esse aqui, né? Certo? Esse 1, 4 é igual a esse aqui, né? Mesmo 4 daqui. Então, ó. Esse aqui é igual a esse aqui. E 2, 4, o que é 2, 4? Então, 2, 4. 2, 4. Isso? Esse aqui, né? Acho. O que ele é? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Isso aqui é igual a isso aqui. E isso aqui é igual a isso. Por isso que ele colocou dessa forma aqui. Né? Na verdade, logicamente, como está fazendo um rearranjamento lá da matriz, daqui que está tentando tirar todas as variáveis, né? 6 variáveis, né? Daqui. Então, daqui nós temos algumas informações. Agora, se você remanejar isso aqui, por exemplo, vamos remanejar. Vamos pegar esse cara aqui e coloca para lá, por exemplo. Tá? Para lá, por exemplo. Tá? Que dá esse aqui. Aí, quando eu coloco para lá, e depois eu levo ao quadrado, igual a C23, A3, C2, A2, ao quadrado. Quer dizer, eu, logicamente, fez uma malandragem matemática aqui, né? Tá certo? Assim como aqui, colocou toda essa parte aqui para cá, né? Olha lá, e levou ao quadrado, tá? Desse jeito. Que ele, no fundo, ele vai ter uma condição muito interessante. Então, esse aqui, saiu tudo isso aqui, mas igual a, depois fez igualou, né? Fez igualou as coisas. Só que esse lembrando significa que já teve alguma edição dessa forma, né? Então, o cara já sabia mais ou menos o que estava se tratando. Isso aqui, tudo isso aqui é cosseno de θ3. Então, portanto, cosseno de 3 é igual a tudo isso aqui. Tá? Quer dizer, ele depende, né, de Px, C1, S1, A3, somatória de ângulo, assim sucessivamente, certo? Então, na verdade, nesse caso aqui, só S234 e C23 são desconhecidos, será calculado depois, certo? Sabendo que S3 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos C3 ao quadrado. Lembrando para vocês
na identidade trigonométrica que, certo? Cosseno ao quadrado mais... Lembrando para vocês que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, certo? Só para lembrar que essa aqui é a identidade, digamos, mais importante que tem da trigonometria, né? Então, aqui significa S, né? S ao quadrado é igual a 1 menos C ao quadrado, tirando esse quadrado aqui, vai dar isso. Como tem raiz quadrada, sempre tem mais ou menos, né? Tá certo? Então, isso aqui é por causa disso. Então, como nós vimos lá, quando você tem uma articulação, não te dá muita... Não tem como você tirar algumas informações. Tá? Isso aqui, Z1, Z2 e Z3. Então, ele está falando isso. Quando tem paralelo, ele não te dá muita informação para a gente. Tá? Então, aqui ele está falando o seguinte. Então, como as articulações 2, 3, 4 são paralelas, não trará resultados úteis. Então, é pré-multiplicar pelas inversas de A1 a A4. Quer dizer, vamos multiplicar tudo, né? Ou seja, A1, A2, A3, A4 também, tá certo? Então, eu vou precisar fazer isso. Para você fazer isso, para não alterar, eu também preciso fazer isso também para cá, né? Tá certo? Lembrando para vocês que esse A1 inicial morreu com A1. Na hora que morreu, aí vai sobrar A2 com A2 menos 1. Ele também vai morrer. E aqui também, se isso aqui vai ficar tudo identidade, então vai virar A3 com A3. A3 menos 1. Inverso A3 com A3. Também vai ficar identidade. Então, o que acontece? Então, A4 vai ser identidade do A4. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar só isso. Tá? Vai sobrar só isso. Pelo menos do lado direito, né? Do lado esquerdo, não. Do lado esquerdo tem que fazer essas continhas aqui. Tá? Como esse aqui já fiz uma vez, agora tem que multiplicar um por um aqui. Ou seja, então daí, tá? Se você fizer toda essa multiplicação, vamos... tudo isso aqui, como A1 menos 1 já foi feito, agora tem que fazer isso com isso com isso. Tudo isso aí multiplicado vai dar o quê? Dá tudo isso aqui, certo? E outro é a 5 a 6. Realmente, a 5 a 6 ficou bem mais fácil, né? Porque só tem a 5 e 6, né? Tá certo? Vamos ver a 5 a 6. Deixa eu ver. A 5 a 6 é... Ó, eu peguei aqui a 5 a 6. Vamos aumentar um pouquinho. Então, a 5 a 6. Né? Na hora que você multiplica, você concorda comigo? Olha lá. Não fica muito difícil, não, né? Ó, C5, 0, S5, 0. Então, C5 com C6, tá aqui. Certo? Né? E depois, o que eu faço? Eu multiplico por 0 com S6, por exemplo. Né? E depois, o que eu faço? Eu vou fazer mais coisa aqui, né? Tá certo? Então, vai indo essa multiplicação assim, né? Na verdade, esse daqui com esse aqui. Esse daqui com esse aqui. Então, esse aqui vai dar C5 com S6. Olha lá, menos C5 com S6. Depois, o que eu multiplico? Multiplico por aqui também. Então, cosseno vezes 0 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. Seno de 5. Aqui dá 5. Aqui dá 5. Isso aqui multiplica por isso. Todo mundo é 0, então vai dar 0, só falta 1. Então, esse aqui é resultado dessas duas matrizes. Aqui. Ficou bem mais fácil, né? Pelo menos aqui. Certo? Então, vamos tirar esse cara aqui para vocês verem. Pronto. Então, fazendo isso aqui, dá um troço razoável já. Porém, você começa a ter outra luz aqui. Qual que é a outra luz? Então, os elementos... Né? Aqui era elementos, tá certo? Bom, os elementos 3, terceira linha, terceira coluna aqui, tá certo? Terceira linha... Não, quer dizer, desculpe. Terceira linha, 1, 2, 3. Terceira linha, estou falando isso aqui, né? É isso.
da matriz acima, podemos calcular S3, C2, 3, 4. Vamos ver. Tá? Aqui tem isso aqui, né? Então, tudo isso aqui está aqui. 3 de 3. Só que, pela matriz, isso aí equivale a isso aqui, né? Por isso que ele colocou 0. Então, na hora que fez isso, tá? Ó, tem um seno, né? Quer dizer, na verdade, o que a gente fez? O pessoal colocou cosseno para lá, né? Menos cosseno. Então, seno sobre cosseno dá tangente, né? Então, isso aqui, o que é? Tudo isso aqui, né? Divido por isso. Então, θ 2, 3, 4 é tangente a menos 1, arco tangente de AZ, vocês têm que fazer aqui uma continha aqui, né? AZ sobre C1 AX mais S1 AY, tá? Então, θ 2, 3, 4 é θ 2, 4 mais 180. Então, poderá ter esse ângulo, né, suplementar lá. Então, pelo menos, eu estou sabendo que tem alguma coisa do 2, 3, 4. Agora, se você, para o cálculo seno e cosseno θ 2, tá certo? Anteriormente lá em cima, tinha esses caras atrapalhando a nossa vida, tá certo? Agora tem alguns valores já definidos aqui. Então, lembrando que cosseno de 1, 2 é cosseno do C1, C2, menos S1, S2. Lembrando que esse aqui são identidades, né? Esse aqui é cosseno de A mais B, tá? Cosseno de 1, 2 é cosseno de A mais B. Então, cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno B, menos seno de A, seno B. Tá? Isso aqui é identidade trigonométrica. Se for seno, seria o quê? É seno vezes cosseno vezes seno, tá? Isso aqui seria S1, 2, 1, 2, ou seja, seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B, mais cosseno de B, A e seno de B, certo? Então, tudo esse cara aqui fica nesse formato aqui, né? Ele colocou para cá e tal, fica de uma maneira mais tal. Então, esse aqui, ele colocou aqui, né? 2 e 3, né? Porque, na verdade, aí ele começou a investigar esses caras aqui, né? Esse aqui também. Aí colocou esses caras aqui para cá. Então, tratando isso como um conjunto de duas equações a duas incógnitas e calculando C2 e C3, então temos isso. Ou seja, fazendo todo o remeleixo aqui, o S3, seno de 2, vai dar isso. E cosseno de 2 dá isso. Lembrando para vocês, se eu fizer seno, esse aqui dividir por isso, seno sobre cosseno vai dar tangente, né? Tá certo? Então, aqui eu tenho θ2, que provavelmente deve ter feito todo esse cálculo aqui, dividiu. Como o denominador é igual, então cancela, fica esse cara de cima e esse cara de baixo, lá. Tanto é que todo esse conjunto aqui, ele está aqui, certo? E aqui, todo o conjunto aqui deve estar aqui, tá? Então, se eu fizer seno sobre cosseno, na verdade está tangente, né? O que a gente está procurando é θ2. θ2, naturalmente, vai ser arco tangente menos 1 de todo esse conjunto aqui. Legal? Não. Porque eu estou falando de S2 com C2, que, naturalmente, ele é θ2. Okay? Bom, você vê que já está saindo algumas informações, porque aqui já achamos o quê? Primeiro, já temos S3. Aqui, quer dizer, você vê que pouco a pouco eu estou conseguindo, olha, θ1, né? Então, o intuito é nós estamos procurando esses ângulos de articulação e também do próprio, vamos, a distância, né, variável lá. Então, até aqui tá ok. Então, lembrando também, como o θ1 e o θ2 são conhecidos, então o θ4, como esse aqui também nós já sabemos de lá, se sabe 1 e 2, e θ2 e θ3, tem 2, né, e θ3, né? Então eu tenho, desculpe, é outra coisa.
θ4 é igual a θ2, 3, 4, menos θ2, menos θ3. Na verdade, eu tenho, vamos supor que tenha θ2, θ3, θ4, certo? Então, se eu pegar θ4, é igual a 2, 3, 4, menos θ2, menos θ3. O que sobrou é θ4, tá? É isso aqui que está fazendo. Então, só que θ2, 3, 4 sempre tem duas soluções, tá certo? Então, haverá duas soluções para θ4 também. Uma vez feito tudo isso aqui, né? Ó, tá aqui agora, dos elementos 1 de 3, linha 1, aqui, certo? Esse aqui. E 2 de 3, 2 de 3, esse aqui, né? Na equação obtemos, ó, esse aqui, aqui, tá aqui, né? Esse aqui, tá aqui. Mas, quem que é esse cara aqui? Esse cara aí é o... Esse aqui, né? Certo. Esse aqui, o que é? Esse aqui. Então, por isso que chama S5, né? Seno de θ3, θ5, igual a C234, C1AX mais S1AY, mais seno de 234AZ. Então, toda vez que a gente vai melhorando as matrizes, né, multiplicando, então você vê que ele começa a ter algumas informações. Se eu tenho seno de 5, cosseno de 5, eu posso achar o quê? Tudo isso aqui dividido vai dar tangente, né? Tangente de θ5. Então, θ5 é igual a arco tangente de essa relação aqui. Essa relação. Tá bom? Ok. Então, nós já temos θ5. Temos 1, 2, 3, 4, 5. E agora? Eu preciso achar, multiplicando a equação da página anterior pela inversa a 5. Agora eu preciso para obter θ6. Quer dizer, na verdade, ainda eu vou pegar esse cara aqui, ainda vou multiplicar por... Aqui não. Ué, onde foi? Aqui. Ainda vou multiplicar por A5. Então, vai ficar isso. Então, aqui eu vejo. Puxa vida, agora acho que dá para ver o que é θ6, né? Certo? Agora, o elemento 2, 1. Tá? Linha 2, 1, isso aqui. Certo? 2, 2. 2, 2, 2. 1, 2, 2, 1 tá aqui, né? 2, 1 tá aqui. 2, 2. Certo? Deixa eu ver. Tá certo mesmo? Deixa eu ver. Esse... Eu acho que isso aqui não é 2, 1. É esse cara aqui. Esse aqui é esse aqui, né? Tá, na verdade, é 2, 2, 2, 2. Esse aqui. Isso, esse aqui. 2, 2, esse aqui. Certo? 2, 2. Não, não. Porque tem linha 2, né? 2, 2, esse aqui. Vou pôr uma palavra aqui, senão vai dar confusão. Então, 2, 2. Não? 2, 2, isso aqui, né? S2, 3, 4, C1. Não, esse aqui. 2, 1. Na verdade, eu estou pegando isto com isso, né? 2, 1, 2, 2. Isso. Então, esse aqui, C1NX mais S1NY mais C234NZ. Com esse daqui, certo? Não. Esse cara aqui, se você olhar direito, ele é S6, certo? E esse é C6, certo? Por isso que pegou esse aqui primeiro em cima, esse aqui pegou embaixo, né? Embaixo.
Então, seno sobre cosseno é tangente. Então, pegou, como é 6, então, θ6 é arco tangente de esse aqui sobre isso. Tá? Então, nós temos θ6. Então, portanto, tá? Equações que fornecem os valores necessários para situar e orientar o robô em qualquer local desejado para este robô. Então, essa abordagem semelhante pode ser tomada para qualquer outro robô. Esse aqui é caso particular daquele robô, tá certo? Se for para outro, já não serve, né? Mas pelo menos foi desenvolvido para aquele robô, correto? Então, essa solução só é possível, porque as três últimas articulações do robô se cruzam em um ponto comum. O que significa isso? Significa que três últimas articulações, aqui, ó, Z1, Z5, Z6, tá? É de um ponto só. Então, na verdade, ele tem, graças a isso eu consigo fazer. Se não, precisa, talvez seja um pouquinho difícil de resolver isso aí, mas graças a isso eu consigo resolver desse jeito. Se você tiver não Z diferente, aí teríamos muita dificuldade, tá? Então ele está dizendo aqui. Bom, vamos voltar. Aqui. Então, só é possível. Então, tudo isso aqui que nós vimos aqui, tudo que nós estamos vendo aqui, os tetas, etc., o ângulo, ele, na verdade, esse ângulo, essa procura desses ângulos, a gente chama de solução de cinemática inversa do robô. Tá? Então, aquele solução direta é aquela que você fazia o cálculo e dava aonde que é a posição, que no fundo, seria alguma coisa, né, fazendo todos os cálculos que nós fizemos, ele se baseia esse aqui. Tá? Esse aí seria cinemática direta, né? Você já percebeu, ó, o cálculo é, bom, todo cálculo é meio medonho, assim, tá? No sentido, assim, não é que seja difícil, mas ele é trabalhoso, né? Então, daqui, a partir disso, ele fez tudo em função do ângulo. Digamos que eu quero que fique em posição x, y, z, tal lugar. Aí, na hora que você colocou tal lugar, aí você tem que calcular todos os ângulos, θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, certo? Não? Então, a partir disso aí, quanto que vale θ1? Então, aí você vai lá. Opa, θ1 vale esse aqui, certo? Então, tem que saber que posição que ele vai ficar, né? Certo? O cara fala, eu quero ficar em posição Y igual a 5, posição X igual a 6, tá certo? Aí, você, nessa posição, você sabe que θ1 vai dar para calcular por aqui, né? Certo? Assim como se você vai calcular o θ2, acho que está aqui, θ2, né? Aí você tem que saber todos os valores aqui, tá certo? Todos os valores. Uma vez simples, posso calcular o θ2. Você que ainda aqui não sabe, né? Tem algumas coisas que eu não sei, precisa saber depois, né? Você tem que calcular depois. Enfim, você vê que todos os parâmetros é viável de cálculo lá. Aqui também, θ6. Tá? Mas, então significa o seguinte. Programação cinemática inversa de robôs. Inversa de robôs pode-se usar diretamente para conduzir o robô para a posição desejada. Então, eu quero que a mãozinha fique em tal posição, que direção o tutor fala. Nenhum robô usa a equação da cinemática direta a fim de chegar a esses resultados. Então, as únicas equações usadas são um conjunto de 6 equações que calculam os valores articulares. Certo?
Então, o projetista do robô, suponho que seja vocês, deve calcular a solução inversa e obter essas equações, quer dizer, na verdade, vamos supor que essa equação só serve para esse robô, correto? Então, você tem que montar uma equação apropriada para outro tipo de robô, tá certo? Então, essa solução inversa, obter essa equação e usá-la para conduzir o robô para a posição. Ou seja, isso aqui, digamos, seria trabalho do projetista, né? Para você programar tal. Então, conduzir o robô para a posição de outra forma, quer dizer, de outra forma. Se você não fizer isso, né, se não fizer todo esse equacionamento, para ele poder fazer cálculo, né? De outra forma, levaria muito tempo para calcular. Então, isso é uma das formas, uma das justificativas de você calcular via cinemática inversa. Quer dizer, tem muitas mais razões, mas abreviando as coisas, né? Então, isso seria um dos motivos, é que levaria muito tempo para calcular. Então, e outra coisa, para robô se mover em uma trajetória previsível, previsível significa que, por exemplo, uma linha reta. Então, a mãozinha está passando de um ponto para outro na linha reta, correto? É necessário recalcular variáveis articulares muitas vezes por segundo, porque ele está aí, está movimentando, tá certo? Caso contrário, quer dizer, cada vez está indo, né? Caso contrário, a trajetória seria imprevisível dependendo, acho que eu comi aqui, né? Pequenas taxas de, quer dizer, cada articulação tem uma pequena taxa de mudança. Se ele não tiver bem sincronizado, eu não sei como que seria a trajetória. Pode ser que seja imprevisível. Tudo tem que estar junto, né? Então, para o robô seguir uma linha reta, é necessário quebrar a linha em muitas seções pequenas e fazer o robô seguir essas seções muito pequenas sequencialmente entre os dois pontos. Certo? Então, isso significa que uma nova solução deve ser calculada para cada pequena seção. Cada pequena seção significa, ou seja, quando o robô está seguindo linha reta, parece que não é uma das condições mais complicadas que tem, né? Você tem que sincronizar bem todo mundo. Então, cada ida, né, cada deslocamento tem que ser uma coisa pequena para que eu tenha... Cada vez que ele desloca, você tem que fazer novo cálculo para essas pequenas seções. Então, ele diz também que normalmente a localização pode ser recalculada entre 50 e 200 vezes por segundo, né? Pode recalcular. Isso significa, se uma solução de cálculo leva mais de 5 a 20 milissegundos, se levar, né? O robô irá perder precisão ou não seguirá a trajetória especificada. Ou seja, isso também faz parte. Quando você tem algum cálculo que supera esse tempo de 5 a 20 milissegundos, ele vai ter alguns problemas que não vai ter uma trajetória linear, né? Por exemplo. Então, quanto mais curto o tempo que leva para calcular uma nova solução, mais preciso será o robô. Então, quer dizer, se o robô que alguém está pretendendo, vocês pretendem fazer, ele tem que ter esse cálculo muito rápido, né? Isso significa que, se você fizer muito rápido o cálculo, seria mais preciso será o robô. Então, como resultado, é importante eliminar o maior número de cálculos desnecessários possíveis para permitir que o controlador do computador calcule mais soluções, tá certo? Na verdade, o projeto está no controlador, né? Esse controlador, para você programar um controlador, você tem que ter toda essa expressão para você poder programar o controlador, certo? Então, é por isso que o projetista deve fazer todas as manipulações matemáticas de antemão
é apenas programar o controlador robô para calcular soluções finais, correto? Tá? Então, isso que é moral da história. Né? Por que faz isso aí? Então, como eu estava falando, então, se você quiser fazer um deslocamento linear de ponto A e B, por exemplo, né, tem que ser pequenas seções de movimento para movimento em linha reta. Quer dizer, linha reta não é um negócio tão fácil, é uma das partes mais complicadas que tem, né? Tá certo? Se aqui fosse tipo circular, é legal, né? Só faz isso, só ele movimento, por exemplo. Vamos supor. Aí seria legal, né? Esse deslocamento, mas não é. Tudo bem, pessoal? Deu para ter mais ou menos uma noção qual que era a ideia nossa ainda? É complicado isso aí, professor. Quem está falando? É o Botelho. Você que está fazendo linha mecânica, Bel? Não é fácil não, hein? Não, mas não, lógico que é fácil. Mas estou falando a síntese, o que tem que acontecer, tá certo? Né? Então, se você vai mexer no robô, tá certo? No mecanismo, alguém vai ter que programar isso, não é verdade? Tem que ter algum sistema de... Então, eu tive uma aula prática no Senai com o braço da Fanuc. Sim. Assim, o que a gente mexia era no... O foco principal era na garra, né? A garra era a nossa referência. Certo. Então, assim, a gente imaginava onde a garra ia estar, mas não cheguei a fazer cálculo por matriz. Não. Calma. Esse negócio aí não é o... Você fez provavelmente pelo teach pendant, certo? Você foi... Isso. Foi pelo controle. Isso. Alguém que fez programa do teach pendant, tá certo? Ele fez todo esse tipo de cálculo, é isso que eu estou querendo dizer. Certo ou não? Entendi. Então, porque quando eu tive a prática, eu falei, pô, na prática era bem mais simples, né? Não. Prática tem que ser simples, pô, pelo amor de Deus. Tem que ser simples, não pode ser complicado, não. Na verdade, digamos que você vai fazer um robô. Vamos supor que você vai fazer um robô. Como você vai fazer um robô? Quantas articulações? O que você tem que fazer? Certo ou não? Aí, nessa brincadeira, você vai ter 3 graus de liberdade, você vai ter um. Agora, para você fazer isso, você que tem toda essa parte de cálculo de matriz. Agora, aí, em cima dessa daí, que você tem que programar, né? Isso que não faz, vai fazer uma matriz direta. Faz matriz inversa, quer dizer, você que é projetista, para fazer esse tipo de programação, tem que saber fazer o cálculo de todas essas funções, tá certo? Né? Esses tetas da vida. Né? Por exemplo, eu quero que o braço fique em tal lugar, posição aqui, então, a mão fica na posição X. Para você estar na posição X, todo punho, braço, tudo tem que ter um ângulo, ter certinho, não é? Para poder chegar lá. Então você tem que calcular aquilo lá para poder chegar lá. Agora, para você programar com teach pendant, ele simplesmente fala assim, eu quero que você passe de ponto X para ponto X. Você programa, quer dizer, você mesmo coloca, ele vai. Mas na hora que você dá esse comando, tá certo? Toda a articulação está sendo programada, quer dizer, esse comando está fazendo tal forma para mexer no tantos ângulos, quais são os ângulos que cada braço tem que ter. E coordenada também. Entendi. Não é isso? Coordenada. Por quê? Lembra que se você deixar ponto A para ponto B sem nenhuma, digamos, preocupação de a taxa de variação de cada, digamos, elemento motriz, concorda comigo que ele vai pegar um caminho totalmente maluco? Pode ser até perigoso, né? Não é perigoso. Não é aquilo que você manda fazer, né? Não tem como fazer, porque Não, às eu vezes... digo uma aplicação prática, se tem algum operário perto, alguma coisa. Não, isso não é isso. Porque, na verdade, você precisa desse movimento para você colocar uma ferramenta, passa de um ponto para outro, certo? Né? Você precisa fazer aquele movimento. Eu não estou preocupado com o operador, espero que esteja fora, né? Dentro daquela, digamos, envoltória, né, que chama de envoltória, é toda aquela área, volume que ele vai ocupar, tá certo? Então, às vezes você quer passar de ponto A para B, em termos de distância, mais curto é linha, reta, não é isso? E às vezes você pode passar por algum lugar que vai bater
em algum dispositivo. Então, tem que fazer uma curvatura, uma trajetória curvilíneo para poder sair daquela situação, porque nem tudo robô vai ficar no lugarzinho tudo bonitinho. Às vezes você tem que chegar num lugarzinho embaixo que tem que sair da situação de choque, né, por exemplo. Então, essa trajetória, você que vai, né, fazer isso, né? Mas para fazer tudo isso, o projetista que fez o programa, né, na hora que o cara fala, olha, ele não é usuário, então ele vai fazer programa para o usuário. O usuário, o que ele vai fazer? Ah, não, faça, digamos, de um ponto A para B, linear, pronto. Na hora que você faz comando, ele vai fazer todo o conjunto de movimento de cada articulação, certo? Não é isso? Ele tem que saber fazer. Pode falar, pode falar. Não, eu entendi a ideia agora. Tá, isso aí na verdade, isso aqui é mão do projetista, né? Não estou falando do usuário. Tá? Se você vai fazer, você tem que pensar nisso, senão não tem como você fazer. Quer dizer, se você vai fazer programação, né? Você vai programar o robô, você tem que entender o artifício do programa que faz essa, digamos, uma trajetória linear, trajetória curvilíneo, velocidade, tem todo esse tipo de coisa, correto? Né? Ele tem velocidade também, não tem isso? Tá? Sim, Então, tem sim. exatamente. Então, tudo isso aí vai fazer parte. Então, um cara que vai fazer um projeto, fora a parte linear, você tem que pensar na força também. Putz, você vê cada rolo que aparece aí, não? Né? Você tem que não só deslocamento, né? Assim, só cinemática, mas aí você tem que começar a pensar em termos de força, todo esse tipo de coisa. Por quê? Eu também tenho um peso do braço, tá certo? Como chama? O peso que você vai carregar, né? Por exemplo, um braço aqui, um cara vai carregar alguma coisa, não é isso? 1 quilo, 2 quilos, tá certo? Tem um payload dele, que a gente chama de carga útil que ele pode carregar, tá certo? Então, esse cara, tanto é que na especificação diz, olha, esse cara pode carregar até 1 quilo, perfeito. Por que 1 quilo? Porque, pelo jeito assim, o cara fez todo o cálculo para justamente ele poder passar de um ponto para outro sem ter, digamos, trajetória certa e também chegar no ponto adequado, tá certo? Tudo isso aí digamos, ainda por enquanto é o cara que está fazendo, né? Não é um cara que está programando, né? Programando, o cara tem que saber o comando e qual a melhor trajetória que tem que fazer, tempo e tal, planejamento de trajetória. Tal. Isso é outra história, né? Que ele tem que saber fazer depois, né? Ainda bem que ele não precisa saber, digamos, tudo isso aí de ângulo. Ele nem vai querer, nem vai saber. O cara que vai programar nem vai saber. Em princípio, né? Certo? É isso. Certo. Projetar não é fácil, não, hein? Quer dizer, fazer as coisas não é fácil. Mexer também não é fácil, mas é menos ruim, né? Não, mas a Bem ideia do mesmo. robô, aqui do robô, na verdade, nós estamos pensando num cara que vai tentar entender o que o robô, o que ele vai fazer, o que tem que pensar, né? É isso, tá certo? Eu não estou preocupado ainda, né? Que você vai usar o Teach Pendant para fazer as coisas. Não, eu não estou preocupado com isso ainda, né? Tá certo? Lógico que é importante, pessoal. Não resta a menor dúvida. Inclusive, você pode sincronizar com o CLP, certas outras coisas, para poder ser síncrono com, sei lá, com esteira, um monte de outra coisa. Isso aí é outra esfera, realmente vai ficando complicado tudo isso aí. Mas apenas eu estou falando sobre o mecanismo do robô que está sendo, digamos, em princípio, elaborado para tal coisa. Né? Um cara que está, supondo que é um cara que está, digamos assim, tendo uma noção de como que tem que entender as coisas em termos de projeto. É isso. Não que a gente vai projetar, que é outro problema. Vai levar pelo menos mais uns 5 anos para estudando só isso, só para projetar. Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Quem tá aí? Quem chegou aí? Luan tá aí? O Luan tá aí. André tá aí? Tô chorando aqui nos bastidores. Bastidor? O que é bastidor? É atrás da tela aqui. Atrás da tela? Bom, pessoal, isso aqui é uma. Como que a gente pode falar?
a ideia do robô, assim, em si, não de mexer robô, né? Pelo menos uma ideia de como que você vê que, logicamente, pessoal, isso aqui é noção, não é nada, não dá para, né, sair daqui que nós vamos começar a projetar, não dá para fazer isso aí, não, né? Para você projetar, ela vai levar alguns anos aí da vida, né? Professor, pergunta. Pode perguntar. Tipo, a gente vai ter aula presencial ainda, tipo, para fazer aula prática, essas coisas? Você está perguntando isso para mim? Você tem que perguntar para o Dória, alguém. Olha, meus amigos, pela andar da carruagem, mesmo que venha, digamos, daqui a um mês ou 2 meses, a vacina, né? Tá certo? Não dá para logo de cara. Então, eu acho que nossa aula vai até março, correto? Isso, não? Pelo menos segundo semestre, Tá né? previsto lá no swap, acho que até dia 4, ó, do dia 4 ao dia 10 é o fechamento. Exatamente. Então, não há como a gente fazer isso, não é? Acho que não dá para conseguir. Eu até torcia para a gente poder mexer no, né, robô lá do braço mecânico nosso lá, né? Tá certo? Que eu acho que era importante, né? Pelo menos ter uma noção de como que interfaceava com alguma coisa, né? Para poder mexer, como que é um teach pendant, o que ele mexe, o que ele faz, enfim. E esse era o meu desejo. Mas nós estamos aqui desde o começo do ano, né? Eu estava programando isso desde o ano passado, agora, depois que fechou em março, eu não consegui ir mais para lá. E eu sou grupo de risco, né? Também pior ainda, né? Pena, né? Seria legal mexer, né? Isso aí. Esse aqui mas essa parte do robô aqui tudo é conceitual do robô, né? Não do mexer no robô, certo? Esse é outra pequena diferença, né? Certo? Mas bom saber o conceito, porque conceito aqui não precisa ser exatamente robô, né? Alguma coisa que mexe, tal, etc. Você tem que começar a pensar em movimentação dinâmica, uma coisa complexa, certo? Isso aqui eu só estou falando cinemática, hein? Porque ainda não chegamos em força, certo? Isso aqui é só cinemática, não estamos falando em força, mecanismo, trajetória, que mais? Também tem o seguinte, que nem o robô, mexe de um ponto para outro. Você acha que robô mexe de um ponto para outro? Na hora que chega no destino, será que ele para direitinho ou não? O que vocês acham? Ele pode ser que ele comece a balançar até chegar lá naquele ponto, não é? Agora, para você não balançar, o que você faz? Né? Você pode usar o PID, por exemplo. Certo? Aí já tem outro sistema de estabilidade, né? Aí é outra história, né? Então, por isso falando que é complexo o negócio, né? Para fazer alguma coisa assim. Então, enfim. Mas eu realmente estava torcendo para que tenha uma aula prática no sentido de programar guia pendante, né? Teach pendante, né? Aí aquela pelo menos você tem uma noção, né? Tudo bem, pessoal? O que mais? Tem alguma dúvida mais, pessoal? A gente pode estar fazendo o envio dos exercícios passados por e-mail? Como é que está funcionando, professor? Pode. Manda aí. Isso aí que eu estou mandando dessa semana, estou deixando para janeiro, lógico, pessoal. Não é para dia 29, tá certo? Mas para deixar lá em, acho que é dia 19, deixei alguma coisa assim. Tá? Vamos lá. Então, esse aqui o que nós vimos, certo? Então, resumo da ópera, tá certo? Resumo da ópera. Para robô de 6 eixos discutidos, né, esses 6 que nós falamos, dadas a posição e a orientação finais como, quer dizer, o que é isso aqui? Esse aqui é posição do punho, né? Posição cartesiana, né? Aqui, por exemplo. Digamos que o negócio está aqui, o P. Né? A mãozinha aqui. Por exemplo. Só que esse cara
pode estar, tá, tem um U aqui, certo ou não? Que é esses caras aqui, posicionamento dele, né? O ângulo, tal, etc. Esse P aqui é em virtude do PX, PY, PZ, né? Da onde é em relação ao eixo cartesiano. E só que o braço aqui também tem suas posições de ângulo, né? Você vai para lá, não, tá certo? Então, esse aqui seria o robô de 6 eixos discutido, dada a posição, né? Posição e a orientações finais, que são esses valores aqui, é dado por isso, tá? Tá? A mão e a referência aqui, tá certo? Esse aqui é matriz de transformação, quer dizer, é conjunto de transformação. Tudo que está aqui é onde ele está posicionado, tá? Tá dentro dessa matriz. Então, tudo o que o controlador precisa usar para calcular os ângulos desconhecidos é o conjunto de equações inversas resumidas a seguir. Ou seja, esse aqui é o posicionamento dele. Mas como que eu faço, como que o controlador precisa usar, né? Usar para calcular ângulos desconhecidos, se ele quer que fique nessa posição, entendeu? Né? Então, para isso, quer dizer, esse aqui é resumo, tá? Esse aqui você já viu agora. Então, para isso, é isso que nós queremos, tudo bem. Então, para isso, o ângulo tetão é isso, tetão mais 90, T24 é isso aqui, C3 aqui, então teta 3 aqui, teta 2 aqui, teta 4 isso aqui, e teta 5 isso aqui, e teta 6 isso aqui. Então, quer dizer que é resumo. Ou seja, esse robô, o cara já fez o cálculo para você que o ângulo tem é função de toda essa expressão aqui. Tá certo? Né? Tá, isso aí. Então, dá uma olhadinha. Apesar de não ser trivial, de fato, certo? Então, não é trivial, concordo. É muito mais rápido usar essas equações e calcular os ângulos que inverter, né? Calcular o ângulo que inverter as matrizes, acho que tem um inverter, esse aqui imita mais, né? Inverter matriz ou fazer eliminação de Gauss, ou seja, pegar toda a equação e fazer esse caso. Então, todas as operações nesse cálculo são de aritmética simples, né? Aritmética simples significa mais, menos, esse tipo de coisa, ou de operações trigonométricas. Então, importante, uma vez tem esse projeto do robô que você faz, tem essa operação aqui, já tem tudo, digamos, determinado. Como que fica? A partir disso, o projetista vai fazer toda essa programação no controlador. Correto? Tá? Então, esse aqui seria o resumo, né? Tá certo? Bom, outra coisa, só para dar, depois tudo isso aí, né? Então, a degeneração ocorre, existe degeneração de destreza, né? Ocorre quando o robô perde um grau de liberdade e, portanto, não pode funcionar como desejado. Isso ocorre sob duas condições. Quando as articulações do robô alcançam o seu limite físico, né, fisicamente ele está fora. De fato, quando você mexe, quando você também muitas vezes está fazendo programa, você pode inadvertidamente colocar numa área que ele está totalmente limite do físico. Isso também atrapalha. Às vezes ele trava as coisas, tá certo? Então isso também é importante, como revisor, não pode se mover mais. Então isso é muito importante na hora de programação também, quer dizer, como usuário, né? Não programação no sentido projetista que faz a programação, né? Então o robô pode tornar-se degenerado no meio do seu espaço de trabalho. Lembrando que espaço de trabalho, né, por exemplo, se você pega um robô, né, assim, olhando de cima, tá? Ele pode girar, né, daqui até aqui, por exemplo. A parte de cima ele pode fazer isso. Tudo isso aqui, ele cria um espaço volumétrico, né? Ele cria uma espécie de envoltória do negócio. Então, está dentro dessa área aqui, tá certo? Por isso que quando você vai ver o robô, você tem que ter especificação aonde que é permitido que ele possa ser articulado, né? Isso é importante. Isso aí está na especificação. Certo?
Então, que mais? Duas articulações semelhantes. Então aqui fala assim, um robô pode tornar-se degenerado no meio do seu espaço de trabalho se o eixo Z de duas articulações semelhantes tornar-se colineares, que estão na mesma direção, certo? Isso significa que, nesse instante, qualquer articulação que se mova vai resultar no mesmo movimento e, consequentemente, o controlador não sabe qual articulação mover. Então, tem algumas situações, né, que são importantes. Uma vez que, em ambos os casos, o número total de graus de liberdade disponível é inferior a 6, não há solução para robô. No caso de articulações colineares não é, né, determinante da matriz de posição é zero também. Ou seja, essa condição. Olha, esse cara aqui pode estar girando assim, né, e isso aqui também lá em cima está girando assim. Então, são colineares. Esse pô deu uma posição degenerada, que a gente chama. Então, você não sabe o que está acontecendo. Uma coisa talvez muito rara, mas talvez o programa tem que ter alguma forma para evitar, ou pelo menos sair dessa situação, né? Então, é importante direcionar o controlador para realizar uma ação de emergência, né, na prática, né? Caso contrário, o robô vai parar. Observe que essa condição ocorre se as duas articulações são semelhantes. Então, caso contrário, se uma articulação é prismática e a outra é revolução, né, gira, outra é linear, como na articulação 3 e 4 braços de Stanford, embora os eixos sejam colineares, o robô não estará em condição degenerada, tá certo? Quer dizer, são coisas um pouquinho mais avançadas, né? Às vezes acontece lá e não sabe por quê, porque está acontecendo esse fato aqui, tá certo? Bom, destreza. Devemos ser capazes de posicionar e orientar um robô de 6 graus de liberdade em qualquer local desejado dentro do seu envelope. Esse envelope é o que eu falei para você. Normalmente o pessoal usa muito a palavra envelope de trabalho, tá? Ele tem a parte volumétrica, né? Normalmente acabo falando sobre envoltória, que eu tenho uma certa... Eu acho envoltória, na minha opinião, né? Eu gosto de usar muito mais essa palavra do que envelope. Envelope dá uma outra impressão, mas a ideia é igual, viu? Tá? Envelope, então, seu robô tá assim. Ele faz isso, isso, isso. Se ele está girando, tem uma área aqui, depois tem um para cá. Então, tem essa parte volumétrica, é a área de trabalho de envelope, ou envelope de trabalho, tá? No entanto, à medida que o robô fica cada vez mais perto dos limites do seu espaço de trabalho, vai chegar a um ponto em que, embora seja possível localizar um ponto desejado, será impossível orientá-lo na direção desejada. Então, volume de ponto em que podemos posicionar o robô como desejado, mas não orientá-lo, chama-se volume não destro. Ou seja, evitar na parte limite, né? É isso que ele está querendo dizer. Bom, outra coisa, tudo isso aqui nós fizemos de acordo com representação da Denavit-Hartenberg, que a gente chama, né? Então, apesar da representação de Denavit-Hartenberg ter sido amplamente utilizada na modelagem e análise de movimento robô, embora se tenha tornado um método padrão para fazê-lo, há uma falha fundamental com essa técnica que muitos pesquisadores têm tentado resolver modificando o processo. O problema fundamental é que, desde que todos os movimentos são sobre o eixo XZ, o método não pode representar qualquer movimento sobre o eixo Y. Aqui nós já tínhamos falado, né? Então, isso é um dos problemas fundamentais. Portanto, se houver qualquer movimento sobre o eixo Y, o método falhará. Então, isso ocorre em uma série de circunstâncias. Por exemplo, supõe que dois eixos articulares que devem ser paralelos são montados em um ligeiro desvio. Então, se tiver algum desvio, pequeno desvio, o pequeno ângulo entre os dois eixos exigirá um movimento sobre o eixo Y, sabe?
uma vez que todos os robôs industriais reais têm algum grau de imprecisão no seu fábrico, a sua imprecisão não pode ser modelada com a representação DH, ou seja, essa imprecisão não pode ser feita a representação do Dynavit Hardenberg. Apenas ele está dizendo que tem alguns problemas fundamentais, e de fato tem, porque eu não estou mexendo com eixo Y, só com X e Z, logicamente, para sair. Tá? Para outro tipo de robô, talvez não use a representação do Dynavit Hardenberg. Bom, esse aqui é um exemplo que foi colocado. Eu gostaria que vocês dessem só uma olhadinha. Não estou pedindo para você desenvolver, não. Tá? Esse aqui é um braço Stanford. Tá? Ele gira aqui, aqui. Esse braço, ele é prismático, ele aumenta, né? Tá certo? Esse aqui gira aqui, esse aqui faz isso, esse aqui gira assim. Eu tenho 6 graus de liberdade, certo? Então, aqui o braço de Stanford é um braço em coordenadas esféricas. As duas primeiras articulações são de revolução, ou seja, primeiro esse aqui é de revolução, tá certo? Né? A terceira é prismática. Prismática é a parte linear, assim, tá certo? E a última, 3 articulações de punho são de revolução. Olha lá. Esse aqui é revolução, revolução e revolução, tá? Esse cara é prismática, ou seja, ele mexe em termos XY. E esse aqui também, revolução. Então, esse cara é que um braço em coordenadas esféricas, certo? Bom, ele tem uma das soluções, naturalmente sempre tem que ter, supondo aqui seja a minha referência 0, né? Aqui, ou aqui, né? Vamos dizer, talvez. Tá? Aqui, solução definitiva para a cinemática direta do braço é o produto de 6 matrizes, que representa a transformação entre as articulações sucessivas da seguinte forma, quer dizer, esse H é mãozinha, né? A mão de Stanford é uma referência. Ou seja, do 6, né? 6 que eu digo, esse cara aqui, 6, em relação a referência 0. Tá? Esse aqui seria, esse final aqui, né? É o produto de 6 matrizes, 16 matrizes, esse aqui já está todos os valores, tanto de ângulo como posicionamento, né? Então, para permitir que você trabalhe nisso, antes de ver a solução, a resposta a este problema está incluído no final desse capítulo. Isso aqui, capítulo, mas eu não mostrei nada, né? Recomendo-se que a gente olhar isso. Basicamente, depois de feito todo esse cálculo, eu particularmente não terminei tudo. Eu fiz um por um, mas ainda não terminei tudo. Mas, então, o autor já dá posicionamento desse NX, né? É tudo isso aqui. NY, isso aqui. NZ. OX. OY. E OZ está mais embaixo, né? E aí, a X, tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui está... Esse aqui são o ângulo do punho, né? Na verdade. Ângulo de várias direções, tá, etc. E também o PX, tá? Posicionamento em termos de... Tá? Se eu tiver aqui, né? E se aqui tiver... Esse aqui é X, Y e Z. Então, isso aqui, em relação a aqui, né? Esse cara deve estar em relação a X de tanto... Y de tanto e Z de tanto, tá? São calculados por aqui, tá certo? Ok? E ainda tem uma parte agravante que eu tenho o D2, né? D2 acho que D2 é isso aqui, né? E o D3... Ué, alguma coisa está acontecendo? Então, quer dizer, isso aqui na verdade já está resolvido. Pessoal, para você chegar nisso, meus amigos, não é brincadeira. Não é fácil. Na verdade, eu vou pedir para você ver se vocês conseguem imaginar como que é isso, tá? Dá uma olhadinha nesse cara aqui, tá?
para você chegar nisso, olha, eu vou ser sincero com vocês. Se vocês começarem a fazer para chegar nessa expressão, acho que vai levar pelo menos 2 semanas. Pegando 1 hora por dia, alguma coisa assim, né? Tá certo? Porque isso aqui realmente para você chegar nessa expressão, não é brincadeira. Tá? Mas dá só uma sapiada aqui, tá? Não estou pedindo para vocês resolver, tá? E a partir daquele lá, né? A partir dessas expressões, naturalmente ele fez um cálculo para saber quanto que é o θ, né? Θ. Aqui, inclusive, já especificou, né? Aqui da D3, isso. Por quê? Ele, primeiro, né? Ó, esse aqui é o Z0, certo? Está no eixo, né? Esse aqui no meio, porque ele gira e está girando assim, certo? E aqui o Z está aqui, né? O Z0, Z1. A Z1 está aqui. Z1 está aqui. Z1 está nesse eixo aqui. Por que está nesse eixo? Porque isso aqui gira assim. Então, Z0 e Z1 está com 90 graus, né? Em relação. Certo? Esse ângulo com Z. Onde foi o Z aqui? Z1, X2, a Z3 está aqui. Espera aí, deixa eu apagar aqui, eu me perdi. Aqui, está errado. Eu tenho Z0, Z1 e Z2, né? Z2 aqui, tá? Então, Z0 com Z1 tem 90. Tá? 90. E Z1 com Z2 também tem 90, né? Porque essas são ortogonais, né? Agora, Z2 com Z3 é 0 grau. Olha lá, aqui, Z2 é 0 grau. Aonde que está Z4? Z4 está aqui, 90 graus. 90 graus. Quatro e 5. Conta 4 e 5. A 5 está aqui, 4 está aqui, está 90 graus. 90 graus. 5 e 6. Como 5 e 6 está aqui, então 0 grau. Teta 2 é aquele cara que gira assim, certo? Ele tem D2? Tem, olha lá, daqui até aqui, ó. Esse aqui é D2. 2 e 3, eu tenho D3. Quem é D3? D3 é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui movimenta, né? Esse cara já é variável, né? E o resto, tem alguma distância? Não, não tem nada. O resto está tudo solidário. O único cara que varia é esse cara aqui. Por isso aqui no D, né? O único cara que varia é esse aqui. Mas tem também, tem esse pedacinho que é o D3. O resto não tem distância. Só esses dois aqui. O importante, na verdade, um dos maiores problemas é você montar essa tabela aqui. Uma vez montou essa tabela, aí você pode fazer matriz A1, A2, A3, A4, A5, A6, certo? A partir disso. Uma vez feito a TRAN, aí você faz todo esse cálculo multiplicando tal, aí vai sair tudo isso aqui. Depois disso, você tem que procurar multiplicar por A menos 1, tá, etc. Aí você acha alguns valores que consigo achar o θ1, consigo achar o θ2, D3, θ4, θ5, θ6, tá certo? Então, esses aqui são os valores que acho. Então, esse aqui é um padrão, digamos, um braço Stanford, que o pessoal usa muito no sentido de estudo, né? Para poder chegar a esses valores, tá certo? Mas aqui realmente já dei isso aqui para uma turma uns 2 anos atrás, realmente levou bastante tempo para ele poder chegar nessas expressões. Então eu acho que não vale a pena chegar, porque isso aqui realmente leva muito tempo. E é fácil de errar. Mas dá uma olhadinha como que ele acontece, tá certo?
Bom, aí eu vi uma parte aqui, isso aqui é apenas, olha, aplicação da metodologia de Navitt-Hartenberg no projeto de uma mão com dedos soletradores, certo? Uma mão com dedos soletradores foi projetado na Cal Poly, São Luís Obispo, a fim de permitir que o usuário comum possa se comunicar com pessoas cego e surda. Ó, tá vendo aqui o Botelho? Interessante isso aqui, hein? Tô vendo aí. Então, você pode aplicar esse Navitt-Hartenberg. Inclusive, isso porque você vai controlar os dedos, tá certo? Não? De certa forma, no fim das contas né? Ele pode também ver quantas articulações, tá certo? E cada um, se é arame ou não que vai puxar ou não, não importa, mas pelo menos cada um tem que ter sua, como se diz, cinemática de cada um, né? Não é isso? Sim, tem que ter. Talvez seja interessante dar uma olhadinha isso aqui, né? Então, cada combinação dedo e punho foi atribuído um conjunto de referenciais com base na representação DH, a fim de obter equações cinemáticas diretas e inversas de mão. Essa equação pode ser usada para conduzir os dedos para a posição. Ah, tá vendo lá? Talvez seja interessante por causa do... Como que é? Quando você vai fazer um trabalho, essa posição, se a pessoa não consegue chegar a toda a posição, primeiro tem que definir qual a posição que é importante, certo? Pouca curvatura, sei lá, não sei como que é. E depois você vai montando. Aí você consegue ter o quê? Quais os ângulos que pode ter. Olha, o negócio parece ser muito interessante, hein? Pode ser que tenha alguma... Pode fazer algum referencial por aqui para ver como que você está controlando esse ângulo, né? Para poder Eu vou dar uma pesquisada. né? Não é verdade? Porque daí, quando eu vi isso aqui, falei, isso aqui talvez seja interessante, pelo menos um estudo, né? Pelo menos cinematicamente falando, né? Porque você não precisa fechar tudo, né? Quer dizer, às vezes, talvez tem que fechar pela metade, ou um quarto, sabe? Né? Então, uma vez sabendo essa situação, você sabe qual que é o ângulo que cada um tem que ter para poder chegar naquela situação adequado para fazer a fisioterapia. Acho que né? Porque acho que não pode mandar ver tudo de uma vez, né? Talvez tenha que ter uma certa... Aos poucos. exatamente. Talvez seja uma coisa muito interessante pensar nisso, certo? É isso aí. Bom, resumo. Então, nesse capítulo, discutimos método para representação de pontos, vetores, referenciais e transformações por matrizes. Usando matrizes, discutimos as equações cinemática direta e inversa para tipo específico de robôs, né, por exemplo. Tais como robô cartesiano, cilíndrico e esférico, bem como ângulo de orientação de Euler e de Hague. No entanto, o principal objetivo desse capítulo foi de aprender a representar os movimentos de um robô multi-GDL, tá? Seria grau de liberdade no espaço e como derivar, coisa. Na verdade, derivar é uma palavra que os caras traduziram que eu acredito que não seja mais razoável. Eu acho que é como obter, né? Talvez seja melhor, né? Como obter as equações cinemáticas diretas e inversas do robô usando técnica de representação de Navitt-Hartenberg, que a base foi de Navitt-Hartenberg, certo? Esse método pode ser usado para apresentar qualquer tipo de configuração de robô, independentemente do número do tipo de articulação ou deslocamento ou torção de articulações de elos. Bom, aqui outro capítulo a gente vai falar sobre movimentos diferenciais e outra coisa, tá certo? Bom, isso aí é o resumo, tá? Então, basicamente, tentamos entender como que é o mecanismo dele em termos de cinemática, tá certo? Esse aqui é o ponto de vista de um cara que vai fazer, não o ponto de vista de um cara que vai operar, tá? É diferente, certo? Tá bom? Então, se alguém vai fazer alguma coisa, mesmo que seja uma movimentação bem simples, acho que precisa, pelo menos, estudar um pouquinho a parte dessa parte aqui, né? Ok? Dúvidas, pessoal? Professor, semana que vem é normal ou não vai? Não. Só dia... Deixa eu ver. Acho que é dia 2 só. Só dia 2 só. Dia 2 não. Dia 5, né? Ou não? Estou errado? Quando é que vai ser a IFA? Hã? O quê?
Já tem data para IFA, professor? Que IFA, não fizemos nem prova. Na verdade, pessoal, vai fazendo as coisas, que isso aí eu estou colocando como sendo o exercício, como sendo uma atividade de nota, tá certo? Tudo bem? Eu vou fazer um aqui, eu acho que esse aqui é legal. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Eu vou continuar. Eu fiz uma. Talvez seja um negócio. Aqui. Dessa vez eu coloquei exercício aqui. Talvez seja problemático ainda, tá certo? Não? Tá? É o seguinte. Foi naturalmente. Ih, caramba. Outras informações sobre este erro. Continuar. Caramba. O que aconteceu? O que aconteceu? Então, esse aqui foi pelo artigo lá, que está aqui no livro. Então ele fala assim, dá uma lidinha, vamos tentar fazer um robozinho de 3 graus de liberdade. Certo? Quer dizer, mais ou menos esse aqui. Tá? Ok? Então a ideia é fazer alguma coisa assim, ajunta alguma coisa assim, né? Deslocamento da articulação, tal, 2 projetos simples para uma articulação. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Como é 3 graus de liberdade, talvez não seja problemático. Talvez não sei. Mas daqui a gente pode fazer todo aquele processo lá de cinemática direta e depois inversa. Tá? Então, eu fiz algumas observações, né? Para o robô em relação à referência à observação, isso aqui, tem alguma coisa de cuidado. Então, dá uma xeretada nesse cara aqui, só que só em janeiro, acho que eu coloquei, se não me engano, acho que era dia 10 ou dia 16, não, terça-feira, né? Então, acho que é dia 19, se não, 12 ou 19, um dos dois. Certo? Dá uma xeretazinha. Esse aqui eu acho que é bom para a gente dar uma forma para você, porque até agora só foi assim colocado, né? Mas aqui pode ser que a gente precisa pegar aquelas tabelas e começar a fazer, tá certo? Fazer um negócio mais simples, porque senão aqueles 6 graus de liberdade é muito complicado, tá? Demora muito, tá? Então vamos pegar de 3 graus de liberdade, ver se a gente consegue pelo menos modelar as coisas, tá bom? Não? Certo? Isso aqui vale nota. Beleza, professor. Beleza? E tudo que vocês estão fazendo também está agregando, correto? Tá? Só para lembrar para vocês. Qualquer dúvida, se tiver alguém atrasado, pode mandar via e-mail, etc. Certo? Qualquer dúvida, por favor, mande. Só que não manda agora, né? Manda só em janeiro, certo? Tá? Se você mandar hoje, olha, eu não vou te responder, viu? Sinceramente falando. Não consigo responder. Dúvidas, pessoal? Quem está aí? André está aí? André, tem alguma dúvida aí? Flávio, Guilherme, Leonardo, Luan, Matheus BG, Matheus Pinho, Nayara, Rodrigo Correia, Ronaldo, Samuel Martins, Thaís, Wagner Santos, Vitor, alguma coisa? Qualquer dúvida, por favor, pode mandar, mesmo via e-mail também, se precisar, manda lá. Tá bom? Eu tô bem atrasado aqui com algumas coisas, mas eu vou tentar rever todo o material aí no sábado e aí, conforme for surgindo as dificuldades de novo, eu vou mandando uns e-mails aí pro senhor e quando der o senhor também vai respondendo. Não, eu vou responder, não tem problema não. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Então, mais dúvidas? Menos dúvidas? Bom, já falei para todo mundo aqui, mas olha, eu tô sentindo falta de quem aqui, hein? Cadê o Miqueias. Miqueias? O que Ficou aconteceu? até mais tarde hoje trabalhando.
Ah, é? Ah, tá Ele trabalhando aí. pediu pra avisar que ele não ia conseguir entrar. Ah, que hora que tá trabalhando lá? É, Onde tá trabalhando? ele tá trabalhando acho que em Itaquera. Ah, tá Aí ele certo. disse que pediram pra ele ficar até mais tarde, não sei até que hora, ele disse que não ia conseguir entrar na aula. Tá. Bom, uma O empresa? Samuel Salvino tá Isso. doente. Ah, tá doente? Não tá. Não tá aquele. Não, Notícia. isso aí não chegou em Jundiapeba, não, professor. É muito isolado lá. Lá já é uma casa a cada 10 quilômetros da outra, então não tem risco, não. Ah, é? Tá bom. É bom saber disso. Leonardo tá aí, né? Não, você queria saber, ver se tá todo mundo bem, né? Nossa, deixa eu ver, tá faltando 16 pessoas significa 14 pessoas, né? André, Flávio, Guilherme, Leonardo. Cadê o. Como que é o. Tiago? Tiago também não veio hoje? Tiago também está trabalhando bastante, será? Bom, de qualquer forma, mas eu botei, dá uma olhadinha no negócio do mãozinho lá, eu achei muito interessante, hein? Talvez isso também dá para colocar a parte técnica no meio, né? Não é verdade? É, para agregar mais, né? Eu vou dar uma Não, pesquisada. porque eu achei muito interessante, porque, bem ou mal, ele comenta sobre David Hartenberg, né? O que eu preciso? Qual força que eu preciso? Quer dizer, eu posso fazer toda a articulação assim, força total? Não, né? Eu posso criar uma certa trajetória, não é? Não. Aí com isso, cada ângulo é diferente. Talvez seja uma coisa muito interessante para a gente poder. Eu não sei como que é, mas pode ser que seja uma forma de você controlar isso, né? Pelo ângulo, né? Talvez. Certo? Beleza, eu vou dar uma pesquisada aí, ver uns artigos. Tá bom. Ok, pessoal. Se não tiver nada, pessoal, eu estou obrigado pela presença, né? Para dizer a verdade, bom Natal, pessoal. Não vai na praia assim, então não fica juntinho, pô, não fica muito junto, fica longe, 1,5 m, certo? Máscara. Não, realmente parece que não, mas já estou vendo alguns colegas, algumas pessoas de uma certa intimidade aí já falecendo, putz, isso aí tá triste, né? Então, não quero que aconteça nada com vocês, tá bom? Então, bom Natal, ok? Bom Ano Novo também, né? Estamos aí. Valeu, professor. Feliz Natal. Próximo ano novo. Um beijão Próximo no ano. senhor. Tá bom. Tá bom. Falou, pessoal. Então, vamos lá. Então, obrigado mesmo, né? Esse ano realmente foi um ano muito atípico, mas dentro da nossa possibilidade, por enquanto, a gente está levando, correto? É isso aí. Valeu, professor. Falou. Valeu.